Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e nosso time de valorização do canal. Bora lá ver como é que cara a escalação então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. O time do canal de valorização, olha, o Mané Cartola fez 66,57 pontos, tá? Ficou acima da média dos cartoleiros, que foi de 50 pontos, mas o que interessa para esse time aqui é ganhar cartoletas, ganhar patrimônio e valorizar. E nós conseguimos, valorizamos 13,51 cartoletas, certo? Vamos dar uma olhadinha lá na competição nacional, se nós ganhamos algumas posições, né? Vamos vir aqui na Liga Nacional. Vamos colocar por patrimônio. Ó, ultrapassamos a barreira dos 300. Estamos na posição 278 do ranking nacional por patrimônio. Com quase 9 milhões de cartoleiros, estamos na posição 278. Ou seja, estamos entre os times mais ricos do Cartola. Costumo dizer que isso aqui é a estrela do canal, né? Não costuma decepcionar, a gente costuma valorizar em média de 10 a 15 cartoletas por rodada. Então, se você ainda precisa de cartoleta, ou se você joga ligas de patrimônio, né? Ligas apostadas, para ver qual é o time mais rico, cola nesse canal aqui, que ele não vai decepcionar. Vamos então para o nosso time de valorização, né? Para a 22ª rodada. Quem já conhece o canal já está acostumado. Como são dois times, a gente costuma deixar o time pronto, né? Esse aqui é o nosso time de valorização para a 22ª rodada, custando 122,40 cartoletas, tá? Vamos rapidinho aqui, ó, falar sobre cada um, né, das nossas escolhas, né? A gente vai no gol aqui com o Gatito, né? Vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Geralmente os goleiros que jogam fora de casa são os mais exigidos. Geralmente os goleiros que jogam fora de casa são os que pontuam melhor, né? E o Gatito já está com 32 defesas difíceis na competição. O Fortaleza cede bons pontos para goleiros adversários. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Goleiros no Olheiro FC. Mínimo para valorizar, o Gatito está em sexto, tá? Tem goleiros que dependem de menos pontos para valorizar, como o Jordi, né? Mas eu fico com medo porque vai que o Santos mete um gogó aí e o Jordi negativa de novo. O Jordi para essa rodada aqui, vou ser bem sincero, é tudo ou nada, né? Ou o Santos vai meter uma sacola, tá? No CSA, como o Palmeiras fez, e vai negativar o Jordi, ou então vai ter muita dificuldade, o Jordi vai fazer várias defesas difíceis e vai imitar, né? Mas eu prefiro ir já com um goleiro no meio termo, né, que tem possibilidade de fazer defesas difíceis, está precisando de menos 0,5 para começar a valorizar, tem uma média razoável fora de casa, 4,24, certo? E o Fortaleza cede em média bons pontos para goleiros adversários, 6,4, né? Então tem tudo aí pro Gatito ir bem, né? Não sei se vai manter o SG, mas com certeza vai fazer algumas defesas difíceis o suficiente para valorizar, tá? Vamos aqui já direto no olheiro para os nossos zagueiros, né? Para zagueiro aqui, ó, os dois zagueiros mais desvalorizados é o Léo Pereira, tá? O Léo Pereira está precisando de menos 1,5 para começar a valorizar. Tem uma média de 3,32 em casa. E a Chapecoense cede em média 5,08 para zagueiros adversários. Boas pontuações, né? Assim como o Lucas Veríssimo, que foi mal ontem, fez o gol contra, né? O Lucas está precisando de menos 1,3 para começar a valorizar. Tem uma média parecida com a do Léo em casa, né? 3,34. E a equipe do CSA cede em média aí 3,87 para zagueiros adversários. Então tem tudo aí para a nossa dupla de zaga ir bem, né? E valorizar bastante, tá? Nas laterais aqui a gente tá indo com o Wendel, do Internacional, e com o Wagner do Corinthians, né? O Wagner do Corinthians porque pontua muito bem em casa, né? É um grande ladrão de bola. E o Corinthians em Itaquera dificilmente sofre gols. Tem alguns jogos que acaba sofrendo gols, mas a verdade é que dentro de Itaquera sofre poucos gols, né? E o Wendel pela situação, né, de roubada de bola, dentro do Beira-Rio o Internacional é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E se a gente der uma olhadinha aqui, ó, para a valorização, que é o que interessa para esse time, né? Se a gente ver aqui, ó, laterais mínimos para valorizar, o Wendel é o segundo lateral que menos precisa de pontos para começar a valorizar, tá? Ele precisa de menos 0,7, tem uma média de 5,7 jogando em casa, uma média boa, certo? E o Palmeiras cede em média aqui, ó, 1,67
para laterais adversários. Só que se a gente vier aqui, ó, em estatísticas, né, no olheiro, e botar roubada de bola para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas, vocês vão perceber que o time que mais cede roubada de bola para lateral esquerdo, jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas, é o Palmeiras, tá? Então o Wendel não deixa de ser uma excelente opção, ainda mais do ponto de vista de valorização, tá? Nosso meio de campo aqui ficou muito bom, né? Acredito eu, a gente tá indo com o William Arão do Flamengo, tá? Justamente pelas questões também de roubada de bola, eu vou mostrar aqui, ó, roubada de bola. Já mostrei isso no vídeo principal, mas vou mostrar de novo, tá? O time que mais cede roubada de bola para meio campista jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas é o São Paulo, tá? E o Flamengo é o segundo que mais rouba a bola. Então, se perceberem aqui, ó, se vierem aqui meio campistas, né? Botar para filtrar um mínimo para valorizar, a gente vai chegar à conclusão que o Arão é uma boa opção, tá? Tem vários meio campistas aqui que estão bem desvalorizados, mas eu optei pelo Arão justamente por causa dessa questão da roubada de bola, porque o Flamengo tá muito bem na competição, né? E o Arão, por mais que esteja jogando ali como segundo volante, né? Primeiro, porque ele e o Gerson ali ficam mudando, mas na verdade o Arão acredita que é o segundo volante e o Gerson agora é o primeiro, né? O Arão tem uma média de 4.07 dentro de casa, precisa de 0.8 para começar a valorizar. E o São Paulo cede em média 2.3 para meio-campistas adversários, ou seja, os pontos cedidos pelo São Paulo, né? A média dele em casa são superiores ao que ele precisa para começar a valorizar. E como o Flamengo está numa fase muito boa, eu acredito que o Arão aí é uma excelente para time de valorização. E quem sabe possa até pontuar bem, tá? Nosso outro meio de campo é o Bruno Guimarães. O confronto do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada contra a Chapecoense, acredito eu que é um dos melhores da rodada para se apostar, tá? O Bruno tem 2 gols na competição, uma assistência, 18 roubadas de bola. É um jogador bem completo, certo? Se a gente vier aqui, ó, em meio campista mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Bruno é um dos meio-campistas que menos precisa de ponto para valorizar. Mas a tal coisa, assim, não é a valorização negativa, né? Ele precisa de 1.8, tá? Desse time aqui que eu tô escalando, é o jogador que mais precisa de ponto para valorizar. Mas como tá difícil aí meio-campista para valorizar para essa rodada, eu optei por um cara seguro. O Bruno Guimarães tem uma pontuação de 4.9 em casa, certo? Pode ver ele não negativa em casa, tá? Até faz pontuações boas, ali na média de 7, 8 pontos, tá? Algumas até ele foi um pouco mais baixo, mas eu acho que por confronto aí contra a Chapecoense está valendo. Tá? Ó, o Lindoso mitou contra a Chapecoense, o Patrick fez uma pontuação boa, tá? O Jonathan Gomes fez 13.90 do CSA, então acredito que é uma boa, tá? A Chapecoense cede 3.84 pontos para meio-campistas adversários, tem tudo aí por Bruno Guimarães e muito bem. E nosso terceiro meio de campo, né, é o quinto mais desvalorizado, ele precisa de menos 0.7 para começar a valorizar, tem uma média de 6.74 em casa, que é o Casares, né? Já falei bastante do Casares no vídeo do time principal, né? Até indiquei ele, eu sei que ele está passando por momentos difíceis particulares, né? Problemas extra-campo, assim como o Atlético Mineiro também está aí numa crise aí, muitos jogos sem vencer, mas o Atlético é um time grande, uma hora ele vai ter que ganhar, né? E esse aqui é um time de valorização, acho que é uma boa para apostar aí no Casares, porque ele está precisando de pouco para valorizar, e o Ceará aí cede em média 2.52 para meio-campistas adversários, então quer dizer que a média dele em casa e os pontos cedidos pelo Ceará são maiores do que ele precisa para começar a valorizar, que é menos 0.7. Então estou dando uma apostada aí no Casares, nesse time de valorização, para ver se ele consegue nos retornar aí boas cartoletas, tá? No ataque eu estou indo aqui com o Felipe Pires, tá? Do Fortaleza. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Atacantes e que o mínimo para valorizar, tá? Pode ver, ó, o Everaldo é o que menos precisa. Só que o Everaldo tem um confronto muito difícil contra o Atlético Paranaense, né? Mas quem quiser aí, ó, o Everaldo e o Pablo são os atacantes mais desvalorizados. Vou até entrar aqui rapidamente por curiosidade para mostrar para vocês, tá? Ó, o Everaldo precisa fazer menos 1.4, tem uma média de 1.64 em casa, uma média bem baixa, né? Ó, e o Atlético Paranaense cede 3.03 para atacantes adversários, não é muita coisa, tá aí no limite. Quem sabe ele possa valorizar, né? Mas eu não quero ir com ele não, tá? Eu vou com o Felipe Pires, porque eu acredito que o confronto contra o Botafogo favorece aí. O Felipe tá precisando de 0.6 para começar a valorizar, tem uma média de 4.3 em casa, certo? E o Botafogo cede em média 4.24 pontos para atacantes adversários. Eu acredito que ele tem mais possibilidade do que o Everaldo de valorizar. Daí vocês vão dizer assim, ó, ô Fabiano, tu tá indo com um atacante do Fortaleza e o goleiro do Botafogo? Tô. Primeiro, porque é um time de valorização, não importa a pontuação e o que eu quero é valorizar. E os dois estão dentro, né, das expectativas minhas para a rodada para valorização. O Gatti tem tudo para
bastante defesas difíceis e o Felipe tem tudo para ir bem. E mesmo que não fosse um time de valorização, se fosse um time para pontuar, também daria, tá? Já falei para vocês e eu repito em vários vídeos. No passar dos anos, muita gente colocou na cabeça de vocês aí que não é legal botar atacante contra goleiro adversário. Mentira. Dependendo do goleiro e do atacante e da situação do jogo, pode colocar sim. Vocês podem ir lá no site da Globo, do Cartola, e olhar a seleção de todas as rodadas, desde a primeira rodada até agora a 21ª. Mais da metade, o goleiro que mitou, que foi da seleção da rodada, jogou contra o atacante que também mitou, que é da seleção da rodada. Ou seja, eu prefiro um goleiro que tome 3 gols, mas que faça 5, 6 defesas difíceis. Ele vai pontuar muito mais do que um que manteve SG e não fez defesas difíceis, tá? Então essa é a minha opinião, acho que dá sim cabe, tá? E a gente tem que quebrar alguns paradigmas aí que com o passar dos anos colocaram aí na cabeça de vocês e que não é 100% verdade, tá bom? O outro atacante que eu vou aqui é o Sacha, porque eu acho que de todos os confrontos aí, um dos melhores é do Santos contra o CSA. O CSA vem meio aí atordoado da goleada de 6, né? Tomou do Palmeiras. O Sacha tem 8 gols na competição, 1 assistência e 28 finalizações. É o artilheiro do Santos. Talvez ele jogue pela esquerda, né? Quem vai se jogar centralizado é o Uribe. Se acontecer isso, com certeza ele não vai pontuar tão bem assim, tá? Inclusive, se isso acontecer, eu vou até tirar ele do time principal amanhã na live e vou substituir ele. Mas se ele jogar de atacante mesmo, centralizado, ele é uma excelente opção dentro da Vila Belmiro, tá? Mas a gente não sabe o que o São Paulo vai fazer, né? Eu vou tentar pegar algumas informações aí entre hoje e amanhã, para amanhã fazer a live, tá? A live vai ser entre meio-dia e meio, tá, pessoal? E na live eu vou comentar sobre vários jogadores, time principal, e também posso tirar algumas dúvidas aí de valorização para quem quiser, tá? Se a gente botar aqui, ó, atacante mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Sacha não é um dos melhores ranqueados, mas ele está precisando de apenas 1.1 para começar a valorizar. E como ele tem um potencial muito grande, porque tem uma média de 7.86 jogando dentro de casa, e o CSA cede em média 4.1 para atacantes adversários, eu estou colocando o Sacha, né, porque ele tem grandes chances aí de valorizar, tá? Mesmo que ele for deslocado para a esquerda, por exemplo, e o Uribe jogar de centroavante, no valorização aqui eu vou manter ele. Talvez no principal eu acabe mudando, tá? E o nosso outro atacante vai ser o Nico Lopes. Não vive um grande ano esse ano, né? O Nico já teve anos melhores. Ano passado mitava bastante no Cartola. Não tá muito bem, certo? Mas como eu tô precisando aqui de jogadores para valorizar, eu prefiro ir com o Nico, que precisa de 0.7 para valorizar e tem uma média de 4.76 jogando em casa, contra o forte Palmeiras, que cede apenas 2.4 para atacantes adversários, por exemplo, do que ir com o Everaldo, né? Que não tem uma média boa jogando fora de casa. Tá precisando de menos para valorizar? Tá, mas vai enfrentar um adversário mais difícil que o Atlético Paranaense, né? Então esse é o meu raciocínio do time de valorização e acredito que é o raciocínio correto, porque do contrário o time não estaria aí entre os 300 mais ricos aí do Cartola aí, né? Na Liga Nacional por Patrimônio. Para treinador não tem mistério, é o Sampaoli, né? De todos os confrontos é o treinador que menos precisa para valorizar. O Sampaoli é o terceiro, tá? Tá precisando de 1.7 para começar a valorizar. Tem uma média em casa de 5.57 e o Fortaleza cede 4.51 pontos para treinadores adversários jogando fora de casa, tá? O Odair também é uma boa, mas eu acho que o confronto contra o Palmeiras é mais difícil, tá? E o Barroca já pega uma pedreira um pouquinho maior, o Fortaleza fora de casa, não tem uma média muito grande como técnico, né? Então acredito que para valorização o São Paulo aí se encaixa perfeitamente no nosso time, tá? Para a 22ª rodada. Feitas essas considerações, né, pessoal? Esse é o nosso time, né, de valorização para a 22ª rodada. Custando 122,40 cartoletas. A gente vai com Gatito no gol, o Wendel numa lateral, o Wagner na outra, Lucas Veríssimo na zaga com o Léo Pereira. Tá? No meio de campo a gente vai com o Arão, o Bruno Guimarães e com o Casares. E na frente o Felipe Alves do Fortaleza, o Eduardo Sacha de capitão, porque pontuação não interessa muito nesse time, é mais valorização, né? Mas mesmo assim o Sacha tem um potencial enorme para pontuar nessa rodada. E o Nico Lopes, de técnico, o Jorge Sampaoli. Feito? Time de valorização escalado. Vamos então para o time de bons e baratos. Pessoal, esse então é nosso time de bons e baratos do canal, né? Se tu diz Mané Bebê. Fez 76,63 na última rodada. Uma boa pontuação para um time de bons e baratos, onde o teto não ultrapassa 100, 110 cartoletas. Tá excelente. A média dos cartoletas foi 70 pontos, então ficou acima da média, né? E foi muito bem o nosso time aí de bons e baratos. Vou até dar uma olhadinha aqui rapidamente, mostrar para vocês como algumas apostas nossas deram certo, tá? Ó, Luan arrebentou, o Rony jogou muito bem, o William fez gol, Bruno Henrique mitou,
tá? Só o Alisson ficou de fora e o Ricardinho deu uma decepcionada. Se o Alisson joga, esse time de bons e baratos passa dos 80 pontos facilmente, tá? A zaga também fomos bem, enfim, no geral aqui, ó, outro jogador que não jogou só no finalzinho do jogo, tá? Foi o Vitor Ferraz. Então, no geral, fomos muito bem com o nosso time de bons e baratos. Inclusive, ele foi o que mais pontuou nessa rodada, tá? O principal fez ali 72 pontos, então o bons e baratos foi o que mais pontuou. Vamos para a escalação do nosso time, então? Já deixei ele pronto. Costumo dizer que aqui é bons e baratos raiz, ó, custando 104,32 cartoletas, um timezinho bem acessível, um potencial muito bom aí para pontuar, tá? Vamos rapidinho aqui ver um por um uma por uma das nossas escolhas, tá? Eu optei aqui pelo Santos, por mais que ele vá jogar em casa, eu prefiro escalar goleiro jogando fora de casa, né? Mas eu acredito que o Santos tem tudo para ir bem, certo? O Santos tem uma das melhores médias jogando em casa, tá? Ó, o Santos é o segundo, só perde pro Jordi, tá? Inclusive tá com um score muito bom aqui no olheiro, certo? Tem uma média de 6,57 jogando em casa, tá? E a Chapecoense cede em média 5,44 para goleiros adversários, tá? Nos últimos 5 jogos da Chapecoense, apenas o Paulo Vitor, tá? Negativou. Os demais goleiros foram bem, inclusive ela mitou 2 goleiros, tá? Mitou o Gatito e o Jordi. Então eu tô apostando aí de repente que ela pode exigir um pouco aí do Santos. E uma outra defesa difícil, se manter o SG, vai pontuar bem, com certeza, tá? Os nossos laterais é o Danilo Avelar e o Madison, tá? O Danilo Avelar pela questão defensiva do Corinthians, tá? Pela maneira como se joga em Itaquera e sofre poucos gols, acredito que tem tudo aí para ir bem. E aqui é um time de bons e baratos, né? O Danilo tá custando 8,76, o Danilo é um bom lateral, certo? Jogando em casa, laterais. Médias em casa, tá? Percebam aqui, ó. O Danilo não está lá no topo, mas está entre os primeiros, entre os 10 com melhor média em casa, 5,51, certo? E o Vasco cede em média 2,77 para laterais adversários, tá certo? Então acredito que para time de bons e baratos se enquadra bem aí, né? O Madison é pelo confronto exatamente, né? Dentro de casa o Atlético Paranaense é sempre muito ofensivo, a maior prova disso foi ontem, né? O jogo que venceu com autoridade dentro de casa, certo? Acredito que vai fazer o mesmo com a equipe da Chapecoense, que não está bem na competição, né? A lanterna da competição, tá muito mal, então tem tudo aí pro Atlético Paranaense ir muito bem, tá? A nossa dupla de zaga eu vou com o Pablo Mari, certo? Do Flamengo, melhor time do campeonato, e vou com o Rafael Vaz, tá? Contra o Cruzeiro, que não vem bem, e vou explicar o porquê, tá? Se pegar aqui, ó, roubada de bola para zagueiros nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que o time que mais cedeu roubada de bolas para zagueiros jogando fora de casa é o São Paulo. Então eu vou colocar o Mari, por mais que o Mari não seja um grande ladrão de bola, de repente vai sobrar ali, ó, uma outra bola para ele roubar. Ele é um zagueiro que já tem 2 gols na competição, muito alto, quase 2 metros de altura, sobra bem na área adversária, né, em bolas paradas, então tem tudo aí para ir bem, certo? E nosso outro zagueiro vai ser o Rafael Vaz, né, porque o Rafael Vaz eu tô colocando ele mais pela questão dos gols, né, ele bate muito bem falta, tá com uma média sensacional, é o terceiro zagueiro com a melhor média em casa, justamente por causa desses gols, já tem 4 gols na competição, tá com uma média de 6,88, e acredite que contra o Cruzeiro aí, que cede em média 3,58, né, para zagueiros adversários aí, tem tudo pro Rafael Vaz ir bem, porque o momento do Cruzeiro não é bom, tá? E o Goiás cresceu aí nos últimos 3 jogos, né, conquistou resultados importantes, então tem tudo para ir bem. Nosso meio de campo aqui tá um meio de campo bem habilidoso, um meio de campo bem ofensivo, tá? A gente tá indo com o Léo Cittadini, que arrebentou ontem, cuidado, tá um pouco valorizado, mas como eu tô fazendo uma dobra aqui, e eu gosto muito de fazer dobra, tô indo com o Rony na frente, eu resolvi escalar o Léo Cittadini, né, do Atlético Paranaense, para fazer essa dobra, né? Por quê? Porque se a gente verificar aqui, ó, em gols marcados, vamos ver aqui, por meias, nas últimas 3 rodadas, percebam que a Chapecoense é o segundo time que mais cede. E o Atlético Paranaense foi o time que mais marcou gols, tá? Com meio-campistas dentro de casa. Então, por esse motivo aqui, ó, o Léo Cittadini é uma excelente opção, tá? Ainda mais fazendo uma dobradinha ali ou com o Marcos Ruben na frente, né? Ou com o Rony, certo? Aqui o Everton Ribeiro, eu tô escalando ele, né? Pela questão do preço, 12,75, tô colocando ele num time de bons e baratos, né? Porque eu queria alguém aqui do meio de campo, do ataque do Flamengo, porque o Flamengo tá infernal. Todo jogo é 2-3 gols por jogo, né? E eu acredito que você tem que ter no seu time pelo menos 2-3 jogadores do Flamengo. Como esse aqui é um time de bons e baratos, eu tô colocando o Everton Ribeiro, tá? O Gerson se encaixaria muito bem aqui. Vamos lá, Soteldo tá no nosso time principal, tô repetindo ele aqui, tá? No nosso time de bons e baratos, porque realmente não temos muitas opções, né?
para jogadores de meio de campo, certo? E por essa razão eu estou escalando o Soteldo, tá? Se a gente vier aqui, ó, colocar no olheiro meias com média em casa, né? Vamos perceber que os meias com média em casa são muito valorizados, ó, estão com um preço altíssimo. O Lindoso até caberia num time de bons baratos, mas já está no nosso time principal, tá? Percebam, ó, o Casares para mim já é uma certa aposta, bem jogando em casa, não vive um bom momento, tá com problemas particulares, né? Então aqui, ó, entre os meias mais em conta e bem ranqueados, eu coloquei o Soteldo, por isso que eu tô repetindo dele aqui de novo. Thiago Neves, não acredito muito nele contra o Goiás fora de casa, tá? O Cruzeiro ainda tem que demonstrar muito que vai melhorar para começar a apostar nele, porque tá numa crise muito grande, ok? No ataque aqui eu tô indo com o Michel, falei muito dele no vídeo do time principal, né? Não escalei ele porque tem atacantes melhores, mas o Michel vive um bom momento, é um jogador muito habilidoso, arisco, veloz, tem 3 gols na competição, uma assistência. Se ele fosse um pouco mais matador e menos fominha, né? Ele chuta muito a gol, finaliza muito, se ele passasse mais, desse mais assistência, ele ia imitar todo o jogo, tá? Porque ele é um jogador de muita movimentação. Então acredito que o confronto contra o Cruzeiro favorece, né? O Cruzeiro aí tá com problemas internos, externos, de vestiário, né? Tá complicado. Então, como o Goiás deu uma melhorada aí nos últimos jogos, acredito que tá valendo a pena aí escalar o Michel sim, tá? O Rony eu já falei dele, tô indo com ele no ataque, né? E aqui é uma aposta, tá? Mesmo sendo bons e baratos, vou apostar. Vou apostar no Derli Gonzalez, porque se a gente olhar aqui, ó, em gols para atacantes nas últimas 3 rodadas, o CSA foi o time que mais cedeu gols para atacantes nas últimas 3 rodadas. Claro, muito em razão da goleada de ontem, né? Mas mesmo assim, tem que ficar de olho, porque não é qualquer time que toma 6 gols e se recupera no dia seguinte, tá? Então tem tudo aí pro CSA e meio zonzo aí pro confronto contra o Santos, e o Santos de repente se aproveitar dessa questão. Ainda mais que o Santos vem aí de um empate, precisa vencer, dentro da Vila Belmiro sempre jogou muito bem. Eu sei que o Derli não tem boas pontuações, tem uma média muito ruim, mas estou apostando nele, tá? Para técnico é o Thiago Nunes, né? Dentre os técnicos mais baratos é o que tem a maior possibilidade de pontuar bem entre seus atletas, principalmente se manter o SG e vencer o jogo, tá certo? Então, custando 104,32 cartoletas, esse é o nosso time de bons e baratos para a 22ª rodada. E, gente, assim, ó, desculpa, não dá para ficar aqui planando, falando muito de jogador por jogador, nem dando muita opção. Se você quiser mais opções, tá? É só ir no card aqui em cima, tá? Já foi publicado hoje, já foi lançado o time do canal, o time principal do canal. Lá eu consigo botar 3, 4, 5 opções por posição, com muitos dados e estatísticas, então você escolhe melhor, tá? Sem contar que amanhã, vou repetir de novo, vai ter uma live entre meio-dia e meio-dia e 30, tô entrando aí no ar. Então, se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder a live. Se não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, tá bom? Feito então, time de bons baratos escalados para a 12ª rodada e vai ser revisado amanhã na live. Pessoal, então é isso. Time de valorização e bons baratos escalados, certo? Como eu falei, vai ter uma live amanhã entre meio-dia e meio-dia e 30, certo? E lá a gente vai poder realmente revisar todos os times, né? Conversar bastante, trocar uma ideia, verificar jogador por jogador aí, né? Enfim, destrinchar aí, dissecar bastante essa 22ª rodada para ver se a gente extrai informações suficientes para fazer um time competitivo bom aí pra gente dar uma mitada, tá certo? Então, se gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena, tá? E ativa o sininho das notificações aí para receber as notificações de vídeo toda semana. Tem vídeo de principal, bons e baratos, valorização, tem vídeo de revisão, só que como essa rodada no meio de semana fica um pouco agitada, assim, muito rápido, né? Não dá tempo de fazer o vídeo de revisão, vai ter a live, tá? A live sempre antes do fechamento do mercado, amanhã entre meio-dia e meio-dia e 30. Tá certo, gente? No mais, um grande beijo no coração, até a live amanhã, vamos que vamos, fui!